Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e hoje é dia de mais um Plantão Zoomundo, trazendo aqui mais uma descoberta do meu grupo favorito de animais de todos os tempos, o grupo do qual eu sou especialista, que são os mosasauros, o grupo que eu estudei no meu doutorado, e olha só que legal. Mesmo sendo um grupo já bastante conhecido, bastante estudado, a gente continua descobrindo novas formas, e esse novo mosasauro que a gente vai mostrar aqui, ele tem uma questão anatômica muito diferente de tudo que a gente conhece. Então a gente quis trazer esse vídeo até para mostrar, porque tem muita gente que acha que os cientistas já descobriram tudo que tinha para descobrir. E esse fóssil mostra claramente que não. E da onde que veio esse fóssil tão enigmático, tão intrigante, né? Essa espécie nova veio do Marrocos. Então o Marrocos é um local onde hoje a gente sabe que tem uma grande diversidade de fósseis de vários tipos, né, de seres vivos, mas principalmente de mosasauro. Então acho que o Bruno tá apontando aqui, né, onde que é o Marrocos. Onde ficava o Marrocos naquela época. Sim, então hoje a gente tem pelo menos umas 10 espécies de mosassauros só, né, conhecidas dessa região, como, por exemplo, o Mosasaurus, né, o mais famoso entre eles, o Prognathodon e o Allosaurus. Então, todos esses com fósseis ali encontrados na região de Marrocos. Para quem, né, conhece ou, enfim, sabe ali a parte da geografia de Marrocos, dá para ver que Marrocos hoje, né, é banhado pelo mar. E na época do Cretáceo era mais ainda, né? Então a cobertura ali marinha de Marrocos era muito mais maior, né? Maior. O nível do mar era mais alto, então tinha uma grande parte ali do que hoje a gente conhece como Marrocos coberta pelo mar. E uma coisa interessante, aponta aí para a região do Mediterrâneo, onde hoje é o mar Mediterrâneo, né? Na época do Cretáceo, o Mediterrâneo em si não existia, mas essa região ali tinham correntes marítimas que carregavam muitos nutrientes para a região de Marrocos. E aí, como a água tinha muitos nutrientes, então tinha muito plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, muitos peixes e, consequentemente, muitos animais que se alimentavam desses peixes. Então, tudo isso conseguiu permitir a formação de uma assembleia fossilífera muito grande que a gente conhece hoje. E esse fóssil dessa espécie nova também veio de lá. E é legal porque Marrocos hoje é o local onde mais se tem fóssil de mosassauros no mundo, né? Onde mais se encontram diversidade de espécies de mosassauros no mundo. Então devia ser ali um local incrível de diversidade, talvez por conta dessa riqueza de nutrientes, um local onde as espécies vinham para se reproduzir. Sim. Por conta dessa riqueza de nutrientes. É muito legal. E outra coisa que é bem diversa dentro do grupo dos mosassauros é a diversidade de formas dentárias desses animais. Os mosassauros são os répteis marinhos com a maior diversidade de dentes conhecidas. A gente tem animais com esse padrão típico dos mosassauros, como o próprio Mosasaurus em si, que é esse dente cônico, recurvado para trás, com algumas estrias aqui, e robusto na base, né? Ele é bem grosso aqui na base, vai afinando, um dente triangular, né? Recurvado para trás. Mas a gente também tem, que são de animais hipercarnívoros, né? Comiam generalistas, comiam qualquer coisa que aparecesse pela frente. Só que a gente tem dentes mais especializados. Esse aqui, por exemplo, que é um dente de globidens, um mosasauro, tinha um dente bem achatado, bem globoso, assim, bem arredondado. Bem diferente, né? Bem diferentão, já é um dente mais voltado para durofagia. O que é durofagia? A capacidade de um animal de comer itens muito duros. Como, por exemplo, que é mais levantado para esse animal, é de que ele podia ser especialista em comer amonites, que até mostrou no Prehistoric Planet, né? Então ele mordia a concha do amonite, furava essa concha, depois se alimentava do animal. Ou seja, né, ele se alimentava de animais que tinham conchas, carapaças, enfim, estruturas muito duras. Lembrando que tudo que tá para baixo dessa ponta é a raiz, né? Exatamente, ficava para fora só esse cogumelozinho aqui. Aqui embaixo é raiz do dente. E aqui nós temos a raiz não igual a nossa raiz, né? Porque esses bichos não são tecodontes igual a gente, mas a parte de fixação na base da mandíbula, que é bem interessante. E aqui nós temos
esse animal aqui, que é um Coniosaurus, foi um animal que eu estudei no meu doutorado. É o grupo do qual eu sou especialista, que ele é um mosasauriano. Não é um mosasauro ainda, mas está quase lá. Está nessa linhagem. E olha só esses dentes. Além de ter dentes em formatos diferentes, ele também é heterodonte, que ele tem dentes diferentes ao longo da arcada. Então os dentes mais da frente eles são mais recurvados para trás e mais finos, enquanto os de trás são bem mais robustos, mais globosos também, e não tão recurvados assim para trás, só tem uma face recurvada para trás. E esses são animais que também provavelmente incluíam coisas um pouquinho mais duras, mas são pequenos, né? Então provavelmente pequenos crustáceos, camarãozinho, essas coisas aqui. Isso mostra um pouco da grande diversidade de dentes e para que servem dentes tão diferentes, cada um para comer. Coisas diferentes, né? Então os mosassauros estavam ocupando diversos nichos ecológicos dentro da sua época. E é muito legal essa diversidade de dentes de mosassauro, porque se a gente compara com os dentes de outros répteis marinhos, esses outros répteis marinhos não têm essa diversidade que mosassauros têm, né, em termos de dente. Então, por exemplo, quando a gente olha para dentes de ictiosauro, esse aqui da esquerda, e plesiosauro, esse da direita, não existe essa diversidade. Todos têm esses dentes que são compridos, são recurvados para trás e tem muitas estrias, né? Esse do ictiosauro dá para ver que tem muita estria, que, enfim, esses dentes eles são especializados em perfurar, né, animais que têm o corpo não muito duro, mas também não muito mole, e essas estrias, como peixes, por exemplo, né? E essas estrias, elas servem para meio que segurar ali na hora que eles vão, né, morder os bichos. Aumenta a rugosidade ali da região e prende um pouco mais e o bicho não escapa. Então tem essas rugosidades aí, essas estrias. Mas assim, não tem tipos dentários diferentes, né? Tudo assim mesmo padrão, assim. Uma ou outra espécie só que muda um pouco, mas no geral não chega nem perto da diversidade de dentes encontrados nos mosassauros. Isso significa que provavelmente o espectro alimentar deles era menor, né? Sim, porque com certeza. Se mosassauro tem dentes muito diferentes, então se alimenta de coisas diferentes. No caso deles, provavelmente não tem essa diversidade alimentar, assim. Então os mosassauros estavam ocupando mais nichos ecológicos do que os ictiossauros e os plesiosauros. Isso é muito interessante. Essa nova descoberta é dessa nova espécie de mosassauro, que é o Stelladens misteriosus. A gente já vai explicar a origem desse nome. Vem lá dos fosfatos de Marrocos, que é uma região muito famosa, onde tem muitos fósseis encontrados. E esse é um mosassauro que ele tinha em torno ali de uns 4 metros de comprimento. Parece muito hoje em dia encontrar um bicho carnívoro desse de 4 metros na sua frente, mas para a época ele seria um mosassauro de pequeno porte, perto daqueles que existiam naquela época. Era uma das menores espécies viventes naquele momento, mas dentro do grupo dos mosassauros como um todo, que sempre existiram, é uma espécie de médio porte. E aquele momento que o Bruno falou é o finalzinho do período Cretáceo. Bem finalzinho mesmo. Uns minutinhos antes de cair o asteroide. Praticamente. Então aqui a gente tem um mapa de onde essa espécie, né, batizada de Stelladens misteriosus, foi descoberta. O Bruno tá apontando ali, mas é onde tem esse quadradinho com a letra B. E dá para perceber que é uma região que é um pouquinho afastada, né, do litoral. É próxima à região litorânea, mas não é coladinho ali, que nem em Casablanca, Rabat. Mas só por essa posição a gente já consegue presumir que o litoral avançava, pelo menos até essa região onde ele foi encontrado, né? Então essa aqui é a região, em B a gente vê ali melhor essa região onde aqui. Foi encontrado bem aqui embaixo. Isso. E aqui à direita a gente tem a imagem dos fósseis, né? E aí o Bruno até comentou, né, daquela questão de expectativa versus realidade, né? Que no mundo ideal os paleontólogos trabalham ali com esqueletos completos. Tudo completo, bonito, né? Tudo bonitinho, né? Mas a realidade é um pouco mais dura. Obviamente tem sim esqueletos completos,
Mas, na maioria das vezes, o que os paleontólogos encontram são realmente fragmentos, né? Que fragmentos são esses, Bruno? No caso aqui, esse aqui é um fragmento só, né? São duas vistas diferentes de um dentário, que é um osso da mandíbula do animal. Dá pra ver que tem um dentinho de reposição aqui, ó, que não tinha nascido ainda, mas estava em vias de nascer. Muito legal. E tem um outro dente, né? E tem esse dente aqui isolado também, que foi associado, encontrado ali perto, né? Então era desse material mesmo. E que mostra essa dentição absurdamente bizarra do Stelladens. Olha só. É um dente, quando a gente olha ele de cima, né? A vista que a gente chama de apical, você está olhando no pico do dente, você vê que ele tem uma pontinha, tá quebrada essa pontinha, né? Provavelmente foi gasta durante a vida, ou quebrada durante a vida. Mas ele tem, ao invés daquelas estrias pequenas, ele tem cristas enormes. Bem desenvolvidas. Bem desenvolvidas nesse dente, que foi chamado em inglês de screwdriver. E aí eles traduziram em português para chave de fenda, porque screwdriver é chave de fenda. Mas uma outra coisa que screwdriver também significa é o que a gente chama em português de chave Phillips. Aquela chave em forma de estrela. De estrela mesmo, né? Então ele, olhando aqui, realmente parece uma chave Phillips. Parece. Uma pontinha, né, meio quebradinha. E aquelas cristas, E aquelas né? cristas que tem ali na lateral. E daí vem a origem do seu nome. Stelladens vem do latim, onde stella significa estrela. E dens é uma das formas da gente se referir a dente. Então, dente de estrela. De estrela. Muito o legal. dente de estrela misterioso, né? Que é o misteriosos. Só pra falar, mas dente não é odon? Odon vem mais da raiz grega, né? Então você usa iguanodon, por exemplo. Para mamíferos, tem muitos que recebem o nome odon no final. Aqui eles decidiram usar uma raiz mais próxima do latim, que virou a nossa língua, né? Tanto que a gente fala dente, né? Então vem daqui. Vem de dens. Vem de dens. E por que misteriosos? Porque eles até colocam no artigo, não existe nenhum animal vivo ou extinto que tenha um dente sequer parecido com esse dente aqui. E qual que é o problema? Na paleontologia, quando a gente quer descobrir os hábitos de vida de um animal, a gente compara com outros animais que a gente já conhece. E se você não conhece nenhum outro animal que seja sequer parecido, você vai comparar com o quê? Não tem o que comparar, né, gente? Não tem nem assim o que especular muito, Não tem né? nem o que especular muito. No trabalho, os autores comentam que ou ele tinha um item de dieta, ou ele era ultra especializado em comer uma coisa que a gente não faz ideia do que seja, ou talvez ele fosse ultra especializado em algum método de caça muito específico que a gente também não faz ideia que seja. Então, a menos que a gente encontre novos fósseis, talvez fósseis com conteúdo estomacal associado, preservado, né? Associado, ou que faça uma análise do esmalte desse dente, que é essa camadinha aqui por fora, que dê pra gente ver que tipo de desgaste, de micro desgaste estava rolando ali para ajudar a determinar como que esse animal acabava se alimentando. Vai ser muito difícil, né, a gente descobrir por que ele tinha esse dente tão bizarro. Então é legal da gente mostrar isso, porque tem muita gente que acha que a paleontologia já descobriu tudo que tinha para descobrir e tal, né? E olha só. É muito legal. Então, mais um dente, e mais uma forma dentária diferente entrando aí pra lista dos dentes de mosasaurus, que já eram bem diferentões. Pois é, mais um pra lista, né, gente? Mais um pra lista. Muito legal. E uma coisa bem interessante da gente pensar sobre os mosassauros, né, de uma maneira geral, é que na época em que eles foram extintos, ali no final do período Cretáceo, era uma época em que a diversidade deles estava assim fervilhando. No seu auge. No seu auge. Eles morreram no auge, gente. É uma coisa muito triste. Coitados, até da gente pensar assim, né? Mas se a gente compara eles com outros répteis marinhos, por exemplo, dá pra gente ter melhor essa dimensão, né, da diversidade. Então, por exemplo, os ictiossauros, aponta aí, Bruno, eles foram extintos ali bem antes, né, bem no comecinho ali do período Cretáceo. Então, os ictiossauros não presenciaram ali o evento da extinção. Na passagem, né, do Cretáceo inferior pro superior, ali onde eles foram extintos. Exatamente.
Os plesiosauros também, né? Eles chegaram até o final do período Cretáceo, mas assim, com uma diversidade mais baixa. Bem reduzida. Bem reduzida. Agora, os mosassauros, eles estavam ali, como o Bruno tá apontando, né? Fervilhando ali no seu ápice de diversidade, mas aí, o que aconteceu, né? Veio o asteroide, veio a extinção. Acabou com a festa. Acabou com a festa dos mosassauros que estavam ali fervilhando, né? E o interessante é que o Stelladens, por exemplo, ele é daqui do Maastrichtiano, é o último estágiozinho do Cretáceo, da era Mesozoica, tá quase ali acabando. Então, mostrando que bem no finalzinho estavam surgindo formas completamente diferentes, eles ainda estavam se diversificando muito, e eu acredito que é bem possível que se o asteroide não tivesse caído, hoje esses animais ainda pudessem estar dominando os oceanos atuais no lugar dos cetáceos. Foi quem entrou depois. Talvez as grandes eras do gelo que a gente teve no Cenozoico teriam barrado isso. Pode ser que sim, mas pelo menos no comecinho do Cenozoico eles estariam muito, muito diversos aqui. Mas não foi assim que aconteceu, né, gente? Não foi, infelizmente eles saíram, ou felizmente para nós, né? Porque os mares seriam muito mais perigosos se ainda existissem mosassauros por aí que comiam de tudo pela frente. E se você gosta de mosassauros, a gente já fez um vídeo explicando a evolução desse grupo, e para conferir é só clicar aqui no vídeo que está aparecendo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.